Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos entender um pouco mais do que a encarnação de Deus, Cristo, significa para cada um de nós. Nos acompanhe! Vamos lá, gente! Salmo 85, verso 10, diz assim, se você ler o Salmo desde o começo, você percebe que ele está falando sobre remissão de pecados e salvação, sobre a misericórdia de Deus, conceder, dar salvação ao homem por meio de sua misericórdia. No versículo 10 a gente encontra assim, encontraram-se, a palavra hebraica para encontraram-se é no sentido de se conheceram, conheceram-se ou encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos entender primeiro, encontraram-se a graça e a verdade. O que significa isso? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, que a lei, ela foi dada por Moisés, ou seja, foi dada, passada dele para outra pessoa, né? Deus deu a ele deu às pessoas, foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que diz que a graça e a verdade se encontraram? Porque a graça e a verdade estavam em um só, que é Jesus, certo? Por isso que vieram, elas estavam nele. Muito legal isso, pessoal, a gente meditar, porque a gente percebe que tudo que tem a ver com graça é a verdade. E tudo que tem a ver com a verdade é a graça. Quando se fala de graça, principalmente no meio da religião, eu percebo que as pessoas não têm muita noção do que significa. As pessoas acham que graça é um poder, ou que graça é uma bênção, ou que graça ela não deixa de realmente trazer poder e também, com certeza, por meio dela é que as pessoas são abençoadas. Mas ela tem um sentido muito maior do que isso, porque a graça e a verdade se manifestaram em um que é Cristo, e essa é a verdade, que a graça ela é a concessão do favor de Deus. A graça, ela dá favor ao homem, ela faz pelo homem o que ele não pode fazer. Deu para entender? A graça faz pelo homem o que ele não pode fazer. Ou seja, o homem jamais poderia merecer a salvação, mesmo depois de se tornar cristão, ele jamais poderia merecer a salvação, jamais posso merecer a salvação, mesmo tendo mais de 20 anos de evangelho, eu jamais poderia merecer a salvação se em mim não estivesse a graça de Deus. A graça me dá aquilo que eu não posso alcançar. Por quê? Porque o próprio Deus fez o trabalho através da misericórdia dele, do favor dele, de dar ao homem aquilo que ele não podia alcançar. Então a graça te dá aquilo que você não pode alcançar. Ela faz por você o que você não pode fazer. Ela é o resultado final da obra de Jesus, percebe? Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Por isso que em qualquer ponto, em qualquer lugar onde a graça não está bem esclarecida às pessoas, ou quem prega não entende de fato a graça, essa pessoa não entende de fato a verdade. A verdade tem a ver com a graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que em poucas pessoas existe a noção de fato de quem Deus é. Porque as pessoas não conseguem perceber o que significa Deus ser gracioso. Elas só conseguem entender, gracioso, ou seja, aquele que por graça opera. Elas só conseguem entender que Deus é gracioso quando elas fazem algo para que ele seja gracioso. E é fato que para ele ser gracioso você não precisa fazer nada, porque justamente ser gracioso é dar a você aquilo que você não merece. Então não fazia sentido Deus me abençoar só porque eu fiz algo bom. Então ele não está sendo gracioso, ele está pagando para mim aquilo que eu mereço. Portanto, Deus ser gracioso significa justamente Ele dar a mim o que eu não merecia, o que a minha oração não alcança, o que os meus feitos não podem alcançar dele, percebe? E isso é a verdade a respeito de Deus. E as pessoas, a maioria, não conhece a verdade a respeito de Deus porque não enxerga nele a graça, não enxerga nele o quanto ele é gracioso. A maior parte das pessoas que eu conheço dentro da religião evangélica, religião católica ou religião que são chamadas cristãs, prega-se um pouco do que realmente é a verdade, mas não está estabelecido nela, e isso é um prejuízo
tremendo, porque não se conhece a Deus, ainda que a pessoa esteja com muito boa intenção, ela não conhece a Deus, porque justamente ela crê que o amor de Deus depende dela ser boa, o amor depende dela ser uma pessoa de oração, e não é ruim ser bom e não é ruim ser de oração, é ótimo, mas nós temos que entender que o amor de Deus não está baseado em nós, a graça de Deus não se baseia em nós, ele é gracioso porque ele é assim, porque ele tem prazer em dar sem nada em troca. Ele tem prazer no amor porque ele é o amor. Ele não pode evitar ser quem ele é. Ele ama você porque ele não tem nada diferente para dar. O que ele tem para dar é o amor. Então é inevitável. Ele não poderia dar outra coisa a você, ainda que você não fosse suficiente nas coisas que você faz, certo? Então a verdade é que Deus é gracioso. Por isso que graça e verdade se manifestaram em um só, que é Cristo, né? Deus encarnado. Por quê? Porque a gente vê que essas duas significam a revelação de quem Deus é. E se uma pessoa não entende que Deus é gracioso, ela não conhece a verdade. E ela não conhecer a verdade significa que ela não sabe que Deus é gracioso, tá? E aí diz assim, encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Mais uma questão da pessoa de Jesus, né? A justiça e a paz se beijaram. Vamos lá, vamos pensar aqui sem se basear em nada. Se você pensar em justiça hoje, a primeira coisa que você pensa é pagar o preço por algo, ou sofrer o castigo por você não ter feito algo. Quando você pensa em justiça, você pensa em fazer tudo correto, e se não fizer, vai ter punição. Fazer justiça é Deus vingar a tua causa. Por quê? Porque a justiça do homem, ela é contra o homem. Quando a gente fala de justiça nesse mundo, a gente está pensando em proclamar os direitos e fazer algo, ou castigar, ou punir aqueles que estão errados. A gente pensa dessa forma como justiça, né? Mas aqui ele revela justiça e paz como tendo se unido, se beijado, né? Se tornado íntimas. Por quê? Ele está falando da pessoa de Cristo aqui, porque quando falou graça e verdade, falou da pessoa de Cristo, porque as duas se manifestaram em um. A justiça e a paz também. Por quê? Porque ele é a própria justiça. Cristo é justo, perfeito, sem defeito. Pedro, quando viu ele fazendo milagres, e a noção dos judeus é que quem realizava uma obra daquela era um homem santo. Só um homem santo poderia realizar uma obra daquela. É verdade? Sim, é verdade. Então quando Pedro viu que Jesus falou para ele, né, lança a rede para o outro lado, e ele pescou um monte de peixe sobre a palavra de Jesus, ele pegou e caiu prostrado diante de Jesus e falou assim, afasta de mim, Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, o que ele viu em Jesus? Justiça. Né? Ele falou, nossa, para fazer uma obra dessa, esse homem é perfeito, esse homem é justo, esse homem agrada a Deus, esse homem faz tudo certo. E é verdade, ele é a própria justiça, ele é justo, ele faz tudo certo, mas ele se uniu com a paz. O que significa? Que essa justiça dele era para nos trazer paz. A maioria das pessoas enxergam essa justiça de Cristo e pensam assim, eu tenho que ser igual. A maioria enxerga essa justiça de Cristo como o ensinamento para fazer igual. A maioria das pessoas não vê Jesus como Salvador, elas veem Jesus como mestre. Elas leem o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pensam, Jesus fazia isso, eu tenho que fazer também. Ele veio cumprir a lei, tenho que cumprir também. Ninguém disse isso. Nicodemos viu Jesus como mestre, e Jesus mostrou para ele que ele estava totalmente sem noção das coisas espirituais. Lê lá, João capítulo 3. Falou para ele, Nicodemos, um homem tem que nascer de novo para ver a reunião dos céus. Nicodemos não entendeu nada. Ele falou, tu és mestre em Israel, não entende as coisas? Não entende essas coisas, as coisas espirituais? Nicodemos via Jesus como mestre, mas não viu Jesus como Salvador. As pessoas, como Nicodemos, se aproximam de Cristo para aprender a ser perfeito, mas não era esse o objetivo. A perfeição de Cristo é para nos trazer a paz. Isaías capítulo 53, versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A justiça dele manifestada nessa terra era para nos trazer a paz, e de fato nos trouxe. Portanto, toda a correção, toda a forma correta dele de agir, todo o cumprimento da lei que se cumpriu em Cristo, a lei não vai se cumprir em você, a lei se cumpriu em Cristo, porque só ele era capaz de cumprir a lei do Velho Testamento, ser um homem perfeito em obras. Tudo que ele cumpriu foi o quê? Para nos dar a recompensa. Por que Pedro olhou para Jesus e achou que ele era santo? Porque ele fez uma obra miraculosa, certo? Ok. Porque justamente o resultado de uma pessoa justa é ser ouvida por Deus.
Então tudo que Jesus fez era para que nós fôssemos ouvidos por Deus. Entendeu? Tudo que Jesus fez é para que os nossos resultados sejam de milagres, de poder. Eu tenho toda a recompensa hoje da justiça de Jesus. Portanto, a paz e a justiça se beijaram. Já não tem essa de, tem justiça, então não tem paz, tem castigo. Não, a paz e a justiça se beijaram. E aí diz assim, versículo 11. Da terra brota a verdade. Como assim da terra brota a verdade? Quem brotou? Quem é a verdade? Cristo. E ela brotou da terra. Por quê? Porque Deus se tornou homem. Ele saiu de fato de uma mulher. Da paternidade do Espírito Santo, para que não viesse na natureza caída de Adão, certo? A 100% divindade. Porém também 100% homem, porque foi na semente de uma mulher. Ou seja, brotou da terra. A verdade brotou da terra. Ele veio daqui, com a natureza humana, para com a sua justiça cumprida, tomar o nosso lugar. Ok? E aí diz assim, dos céus a justiça baixa o seu olhar. O que significa? Quando a gente sabe pelo Velho Testamento que todo pecado precisa ser punido, né? Todo pecado deve ser punido. Se Deus não punir o pecado, ele se torna injusto, né? Imagina se a gente tivesse um Deus injusto, tudo isso entraria em colapso, a terra não daria mais certo, porque Deus ele é justo, ele é perfeito. Então ele teria que punir o pecado. Mas a Bíblia diz que dos céus a justiça baixou o seu olhar. Por quê? Porque na terra se manifestou a verdade. Um homem, alguém que era perfeito, a oferta perfeita do nosso pecado se manifestou aqui na terra para substituir o homem na sua punição. Então todo o meu pecado, de toda a minha vida, que tinha que ser punido, ele caiu sobre Cristo. Jesus foi punido. Por isso que diz que a justiça baixou seus olhos. Como se a justiça de Deus baixasse os olhos e olhasse para Cristo e punisse a Cristo no meu lugar. E aí, voltando aos versículos, é aonde diz que eu vou ter a paz, é aonde eu recebo graça, porque alguém foi punido no meu lugar. Os meus pecados foram perdoados. Os meus pecados foram todos punidos na cruz. Irmãos, não é até aqui. Os pecados de toda a minha vida, daqui para frente e daqui para trás. Quando Jesus foi punido pelos meus pecados na cruz, quando a justiça baixou os olhos para ele e sob ele jogou o castigo dos meus pecados, eu não era nascida. Todos os meus pecados eram futuro. Mas dali por diante, quando eu crio em Jesus, eu recebo esse sacrifício sobre a minha vida. E então a minha vida se torna uma vida perdoada completamente. Eu hoje ando sob o perdão de Deus. Eu ando sobre o sangue de Cristo. As minhas falhas já não são... não podem ser punidas, porque elas já foram punidas na cruz. É aonde entra a graça. Aí você fala assim, mas você não merece. Mas foi pela graça. A graça me dá as condições de ser ouvida por Deus, mesmo porque eu não merecia. Por quê? Porque a graça fez uma obra. A graça de Deus, o favor de Deus fez uma obra. Toda a minha confiança tem que estar em Cristo. Quem crê em Jesus, quem confia nele, jamais poderá pagar pelos seus pecados. Porque quem confia nele, quem recebe ele como Salvador, não como mestre. Não estou dizendo que você não pode aprender coisas boas em Cristo. Claro que vai aprender. O Novo Testamento, a Nova Aliança, nos dá instruções de ser zelosos pelo bem. Mas nós não estamos falando sobre fazer coisas boas e ser zelosos pelo bem. Eu estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre ser abençoado. Eu estou falando sobre alcançar um milagre. Isso tudo é por graça. E nem que você tente fazer tudo de bom, você continuaria sem merecer qualquer coisa, porque você jamais seria perfeito. Jesus não veio na natureza de Adão. Jesus veio como homem, sim, mas da paternidade o Espírito Santo colocou a semente em Maria. E nós éramos natureza caída. Então jamais, mesmo que eu faça tudo, que eu não vou conseguir, mas mesmo que eu conseguisse fazer tudo certo, o meu coração já está corrompido. Eu jamais, você orar uma noite toda, você fazer grandes sacrifícios, não traria a resposta de Deus. Somente a justiça, que é o próprio Cristo, somente Ele poderia fazer com que você tivesse a resposta de Deus. Como? Tomando o seu lugar na cruz, sendo punido pelos seus pecados, ok? Então isso é graça, favor imerecido. Ela dá a você o que você jamais poderia alcançar. Essa é a palavra da semana. Que Deus abençoe e que você medite mais nesse salmo. Leia ele inteiro, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais com você. Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.